Seminarista, Leandro, queridos acólitos, cerimoniários, coroinhas, ministros da Eucaristia, querido povo de Deus, hoje, solenidade de Corpus Christi, nós somos convidados a voltar o nosso olhar para esse grande memorial da nossa fé, instituído pelo próprio Cristo nosso Senhor. Nós ouvimos as leituras de hoje que nos levam diretamente para essa realidade profundamente ligada uma à outra, que é a realidade do sacerdócio e a Eucaristia. Mas antes, vamos entender um pouquinho sobre a história desta solenidade que hoje nós celebramos. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, sempre deu à humanidade sinais da sua presença, de como Ele, ao longo da história, vai conduzindo a humanidade para uma fé viva, uma fé verdadeira, cada vez mais ancorada na verdade revelada. Aquilo que Deus revelou a respeito de si mesmo. E o contexto da solenidade que hoje nós celebramos de Corpus Christi se desenrola no século XIII, mas já antes, no século XII, havia uma abadia na Bélgica, em Liege, onde lá morava uma freira. Seu nome era Juliana de Cornilon. Essa freira era uma freira muito santa, uma mulher de Deus. E ali naquela abadia havia uma devoção eucarística muito profunda, algo que não era comum em toda a igreja naquela época. No século XII, ainda não se tinha o costume de fazer adorações eucarísticas, de fazer procissões com o Santíssimo Sacramento. O máximo que acontecia era de uma comunidade para outra ser levada a Eucaristia para aqueles que não podiam participar da Santa Missa, para os enfermos. Mas não se tinha esse salutar costume de adorar Jesus na Eucaristia. Acontecia em um lugar aqui, um lugar ali, mas não era uma prática tão difundida na igreja. E essa freira Juliana, muito santa, inclusive já canonizada, Santa Juliana de Cornilon, essa freira recebia uma graça muito grande de Deus. Jesus apareceu algumas vezes para ela, lhe pedindo que pedisse ao Santo Padre, o Papa, que fosse instituída uma festa em honra do corpo e do sangue dele, de Jesus Cristo. Então, essa freira, uma freira, vivendo lá na sua clausura, escondida do mundo, mas foi a ela que Deus quis se revelar. Ela então diz ao bispo de Liege, na Bélgica, e diz também ao legado pontifício, que é como hoje o núncio
falou também a um bispo chamado Jacques Pantaleon, que vivia também ali naquela região. Esse bispo, Jacques, foi posteriormente tornado Papa, o grande Papa Urbano IV. E ele já conhecia bastante essa monja e esses pedidos que recorrentemente ela fazia para que houvesse uma festa instituída para toda a igreja, para a celebração do corpo e do sangue de Cristo. Então, inicialmente essa festa começa a ser celebrada localmente, ali na Bélgica, mas Deus não queria que fosse uma celebração local, queria que fosse uma celebração para toda a igreja. Então, algo de extraordinário acontece. Um pouco depois dessa ocasião da Bélgica, um padre celebrava a Eucaristia, Padre Pedro de Praga, celebrava a Eucaristia numa região da Itália chamada Bolsena, um distritozinho Orvieto, um lugarejo. E diz a história que esse padre duvidava da presença real de Jesus na Eucaristia. E num determinado momento, ao celebrar a Santa Missa, erguendo a Eucaristia, começa a sair da hóstia que ele segurava sangue. E aquele sangue pinga sobre o corporal, que é aquele paninho quadrado que a gente coloca sobre o altar, sobre o qual se consagra o Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E diante daquele milagre, o Papa foi comunicado. Quem era o Papa? Urbano IV, que tinha recebido as visões da freira Juliana de Cornilon. E ele pede então para que levem em cortejo solene aquela Eucaristia da qual vertia sangue. Então é feita uma grande procissão com aquela hóstia consagrada da qual saiu o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E contam que quando chegaram ali na região de Orvieto, o Papa já estava à espera, e quando ele vê aquele milagre, ele diz: Corpus Christi. É o corpo de Cristo, verdadeiramente. Então, ele reafirma já aquela festa que acontecia lá na Bélgica, estende para a igreja e posteriormente o Papa Clemente V, que foi o Papa que sucedeu o Papa Urbano IV, estendeu essa solenidade para toda a igreja. E hoje estamos aqui celebrando o corpo e o sangue de Cristo. Ao longo da história, queridos irmãos e irmãs, muitos milagres eucarísticos aconteceram. Lá em Orvieto, se nós formos na igreja onde aconteceu esse milagre, está lá sobre o altar aquele mesmo corporal do século XIII, que recebeu as gotas de sangue da hóstia consagrada. Se nós vamos em Lanciano, nós vamos ver o milagre eucarístico que aconteceu no ano 615, que de todos talvez seja o mais conhecido e o mais extraordinário, porque ali teve o milagre com a hóstia consagrada e com o vinho consagrado, que se tornaram visivelmente um pedaço de carne e sangue, visivelmente aos nossos olhos. Inclusive, tendo sido colocados sob estudos pela igreja no século passado, confirmando todas as propriedades
para dizer a todos: olha, é verdadeiramente o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Não é algo que simboliza o corpo de Cristo, não é para fazer uma recordação da última ceia. Cada Santa Missa, o altar se torna o Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos dizer: eu estava lá, eu estava diante do momento em que Jesus se entregou por mim. E como eu falava no início, queridos irmãos e irmãs, o sacerdócio e a Eucaristia têm uma relação muito profunda. Desde o Antigo Testamento, nós ouvimos na primeira leitura sobre a figura de Melquisedeque, rei de Salém, que ninguém sabe de onde veio, sua origem é anônima, não tem descendência, não tem posteridade, não tem familiares, simplesmente diz que ele foi e ofereceu pão e vinho, sinais, lá no Antigo Testamento já, para a Eucaristia. E ele era rei e sacerdote, mas era necessário que, para além desse rei e desse sacerdote, houvesse um rei, um sacerdote verdadeiro que oferecesse um sacrifício mais perfeito, porque os sacrifícios da antiguidade, os sacrifícios de animais, de touros, de carneiros, de bodes, não eram capazes de libertar o homem da escravidão do pecado. Era necessário um sacrifício perfeito, um sacrifício espiritual, um sacrifício santo. Nós acabamos de rezar na sequência, que é uma belíssima catequese sobre a Eucaristia. O que é velho cede ao novo. A antiga aliança, que foi uma aliança real que Deus fez com o seu povo, precisava ser levada à perfeição. E isso é levado à perfeição com nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela circunstância do milagre que acontece em Orvieto, na Itália, era muito necessário que um milagre acontecesse, porque haviam hereges que negavam a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. E Deus mais uma vez dá mostra da presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. É o cumprimento da sua promessa: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele permanece conosco sobre cada altar, Ele permanece conosco em cada sacrário, para ser adorado, para ser amado, para ser glorificado, para que a vida dele cada vez mais vá atuando na nossa vida. É uma grande graça. Jesus Cristo, assumindo a nossa humanidade, Ele assume a nossa humanidade para nos erguer, para nos levar a uma experiência superior de uma vida que nós recebemos dEle, uma vida que por nós mesmos nós não poderíamos ter, uma vida que é eterna. E é essa vida que todas as vezes que nós recebemos a Eucaristia, vamos recebendo de Deus. É essa vida eterna que nos faz a não nos acostumarmos com esta vida precária, esta vida de dores, de angústias, de sofrimentos, de pecados, mas que cada vez mais a Eucaristia vai transformando, da mesma forma que o corpo, que o pão e o vinho são transubstanciados, são transformados no corpo e no sangue de Cristo. Nós, a cada vez que recebemos a Eucaristia, vamos nos alimentando da vida de Deus, e a vida de Deus vai gerando fruto na nossa vida para a vida eterna, como um rio que nunca mais deixará de correr do nosso interior, pelo Espírito Santo que nos é dado. Essa vida é a vida para a qual o Senhor nos chamou. A Eucaristia é o grande tesouro da igreja.
Às vezes dizem a igreja é rica, a igreja tem muito ouro lá no Vaticano. Aquilo tudo pode um dia ruir, aquilo tudo um dia pode acabar, mas o nosso tesouro é aquele que lá na antiguidade, já nos primeiros séculos, os cristãos se escondiam sob as catacumbas para poderem celebrar a Eucaristia. E ali estava o verdadeiro tesouro da igreja. Foi o tesouro da igreja, a Eucaristia, que ao longo dos séculos foi fazendo os santos. Foi a Eucaristia que ao longo da igreja foi tornando a igreja cada vez mais o que ela é, corpo místico de Cristo. A Eucaristia é que nos torna cada vez mais comunhão. É a Eucaristia que nos une. É a Eucaristia que nos dá o penhor da vida eterna. Que belo é o dia de Corpus Christi. Que belo é poder celebrar o corpo e o sangue de Cristo entre nós. Porque o corpo de Cristo é verdadeira comida e o sangue de Cristo é verdadeira bebida. Queridos irmãos e irmãs, não permitamos que nada nos roube esse grande tesouro, que é a Eucaristia. Que todas as vezes que nós pecarmos e estivermos privados da possibilidade da Eucaristia, busquemos o sacramento da confissão para nos aproximarmos novamente da Eucaristia. Não deixemos que nada nos separe do Senhor Jesus. Que o Senhor, que nesse dia será adorado em todos os altares, em toda a face da terra, seja sempre o nosso sustento. A Eucaristia é o nosso grande tesouro, porque a Eucaristia é Deus que permanece em nós, para que nós vivamos verdadeiramente da sua vida, e vivendo da sua vida, possamos ser capazes de um dia dizer: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Aos que hoje pela primeira vez receberão a Eucaristia, hoje é o dia mais feliz da vida de vocês, porque Deus, em corpo, sangue, alma e divindade, estará se unindo a vocês, e se unindo hoje para nunca mais deixar vocês. Recebam a Eucaristia sempre como se fosse a primeira, a única e a última vez da vida de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.